Quem já buscou por um trabalho equivalente ao que exercia no país de origem, descobriu algumas diferenças no títulos e descrições da vaga. Pois é, essa adaptação também faz parte do processo de imigração. Encontrar a sua classificação laboral no diretório canadense pode ser um desafio. Hoje a Career Advisor e Recruiter, Cibele Zedan, nos explica melhor o que fazer nessa situação. Muito bem-vindo e obrigada pela presença. Obrigada pelo convite, Camila. Então, a gente começa falando um pouco dessa diferença que tem entre Brasil e Canadá em relação às questões do trabalho. E tem uma coisa aqui que é muito específica, que é o NOC. Sim, sim. O que é isso? Bom, o NOC é o National Occupational Classification. É um sistema de classificação no Canadá que classifica ocupações de trabalho. Ele é muito utilizado também por empresas na hora de descrever as habilidades necessárias em descrição de cargos, por exemplo, por profissionais que buscam e visam a residência permanente no país e também por órgãos do governo, mais para fins de tanto estatísticos quanto de padronização de cargos. E por que ele é tão importante, a gente saber dele? Ele é importante para que a gente possa se manter dentro da padronização do canadense, né? E para que também, para fins de imigração, para que a gente possa posteriormente pensar de qual é a melhor maneira da gente se encaixar nos NOCs necessários para imigração. Então, para fins de imigração, você tem que estar, a sua profissão, a sua função tem que estar entre os NOCs 0, A ou B, né? Então, é importante a gente entender essa diferença para conseguir se estabelecer aqui como carreira. Então então vamos entender essa diferença. Fala um pouquinho dessas diferenças e quais são esses NOCs. Ok. Hoje o NOC tem mais de 30 mil ocupações, né? Eles têm a organização entre níveis e tipos, tá? Então, para você se encaixar num processo de imigração da Express Entry, por exemplo, pelo Federal Skilled Worker ou pelo Canadian Experience Class, ou até nos processos provinciais, é importante que você esteja classificado entre o 0, A ou B. Tá? O 0 são funções mais gerenciais, mais de liderança. O NOC A se encaixa em funções específicas que requerem diploma universitário e o NOC B para funções que requerem um nível mais técnico ou de treinamentos técnicos mais específicos. Bom, como eu mencionei, eu já vi vários relatos de brasileiros que têm dificuldade em encontrar o que fazia lá no Brasil, ou em Portugal, ou em outros países, encontrar a mesma vaga, com o mesmo título, a mesma descrição aqui. Então, como é que a pessoa tem que fazer nesse momento que ela vai aplicar e tem mais de um NOC, por exemplo? Sim, como consultora de carreira eu recebo muitos profissionais que têm dificuldade nessa equivalência e o que eu acho que é importante entender nesse momento é que para você se considerar dentro do NOC 0, A ou B, é muito mais voltado às atividades que vocês realizam do que especificamente o nome do cargo. Né? Então essa eu acho que é a grande dificuldade de profissionais que vêm para cá e buscam por nome de cargo. Então, no geral, quem define seu cargo é a companhia que você trabalha, mas o que vai definir se você está dentro dos NOCs A0, A ou B são realmente as atividades que você exerce. E por que a gente tem essa diferença, falando de Brasil? Por que existe essa diferença nas descrições e no que cada cargo faz? É muito mais na questão de padronização canadense. Né? Então, essa classificação, um sistema de classificação padroniza todas as atividades. Diferente do Brasil, que não tem uma padronização nacional, que é muito mais de acordo com o que as companhias esperam de cada um dos profissionais. E se eu tiver múltiplos NOCs, eu tenho habilidades em vários, eu escolho, como eu escolho? Eu escolho o que eu sou mais forte, o que eu tenho mais tempo de experiência. Como é que você faz essa seleção do que é os que você vai apresentar, por exemplo, no processo imigratório? Nós brasileiros e pessoas de outros países, como Portugal, por exemplo, traz uma bagagem muito grande de experiências anteriores. Né? Então, isso contribui, de certa forma, para que você se encaixe em vários NOCs, mas às vezes dificulta o entendimento também. Então, o que é importante é
entender, aqui a gente trabalha num foco muito mais específico. A gente conversou sobre isso uma vez, quando você vai elaborar um currículo, quando você pensa numa carreira, é importante que você siga num foco de carreira, não necessariamente focado em tudo que você já fez anteriormente. Né? Então, a gente como brasileiro, trazendo toda essa bagagem, a gente consegue se encaixar em vários NOCs. Né? Então, entender qual é o NOC mais importante para você, de repente, num processo de imigração, faz mais sentido com relação às pontuações, enfim, mas aí as pontuações mais no momento de imigração. Mas falando de trabalho, de carreira, você consegue colocar todas as atividades que você já realizou e ver qual se encaixa, qual é melhor a equivalência de NOC. Entendi. E agora falando um pouco, a gente está falando de quem já está nesse processo migratório, que já tem até uma familiaridade com o NOC, mas a pessoa pode pensar nele quando ela estiver ainda planejando vir para o Canadá, planejando como é que vai ser essa aventura, que carreira ela quer seguir aqui, ela já pode também se especificar nisso. Sim, com certeza. E é super importante. Eu tenho muitos profissionais me procuram para essa fase de planejamento de carreira, justamente para que já chegue aqui entendendo quais seriam as profissões melhores para que eles se encaixassem dentro já de uma experiência anterior e principalmente o que traria para eles dentro de focando uma residência permanente futura, sim, quais seriam as melhores profissões para eles e que também trariam satisfação profissional. Então a gente acaba fazendo um trabalho muito legal com profissionais nessa fase de planejamento, para que já venha com um foco aqui e já diminua o tempo de busca de trabalho, porque já vai vir focado no que vai buscar, né? Já tem o material preparado, enfim. Muito bom. E agora vamos então falar um pouco do mercado. Eu sei que você é bem inserida, a gente teve atualizações positivas recentemente, então eu quero saber se mantém uma taxa de desemprego, que profissão que está em alta, como é que está o mercado de trabalho aqui em Toronto, né, mais especificadamente. Bom, o mercado de trabalho ele continua aquecido. Né? A última informação que a gente teve de taxa de desemprego estava em 5,7%. Então, as profissões em demanda, elas se mantêm, profissões de tecnologia, área da saúde, área de finanças, né? Mas a gente teve uma inserção muito bacana também de profissões que eles chamam aqui de blue collar, que são profissões mais manuais, são profissões que normalmente são remuneradas por hora, então profissões dos segmentos industriais, construção, mineração, então são profissões que aumentaram a demanda também, mas o mercado continua muito aquecido, tem muita oportunidade bacana por aqui. Ai, que bom. E se alguém quiser mais informação, quiser dar uma olhada nas listas de todas essas profissões que você falou que tem no NOC, como é que a pessoa pode fazer? Sim, o NOC tem as listas extensas, e você pode buscar mais informação no www.canada.ca e lá você pode encontrar com diversos filtros, pode encontrar da melhor forma que se sentir mais à vontade para manusear o site. Tá bom, então, muito obrigada pela presença, obrigada, compartilhar essas informações e a gente continua acompanhando o mercado, vamos ver se o futuro ele vai continuar aquecido também. Tá ótimo. Obrigada, você acha que Camila. vai? Eu acho que vai, a tendência é que a gente cresça radicalmente aí. Então tá bom, obrigada. E se você tiver alguma sugestão de tema que gostaria de ver abordado aqui no Focus Português, me escreve no camila.garcia@minitv.rogers.com. Nós ficamos com um rápido intervalo e já voltamos. Até já.